Biotropcast, um podcast sobre agricultura regenerativa, inovação e produtividade no agro. Um oferecimento Biotrop, soluções biológicas e naturais para o agronegócio. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Tropcast, o podcast da Biotrop, que vem para falar sobre sustentabilidade, agricultura regenerativa e muita inovação com uma galera que entende do assunto. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente. Estou aqui com dois grandes nomes do agro que vão falar um pouquinho sobre esse universo de biológicos, de bioinsumos. Matheus, diretor da Markstrat, e o Carlos Batista, diretor nacional de vendas da Biotrop. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. A gente sabe que a agenda de vocês é sempre apertadinha, mas vocês deram um jeito de estar trazendo as suas colaborações aqui para nossa mesa. Obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, obrigado aí vocês, obrigado à equipe da Biotrop pelo convite. Vai ser um grande prazer aí trocar algumas ideias sobre esse mercado importante, relevante e em expansão. O nosso tema aí tá super interessante, né? Nós vamos falar sobre cenário de biológicos e evolução. A gente já comentou no episódio anterior e alguns outros que nós tivemos na temporada, essa rápida evolução e adoção de biológicos que nós estamos tendo entre os agricultores brasileiros. Como que antes era algo ainda que era muito incerto para alguns, a gente vê o quanto que eles estão mudando a visão em relação à adoção dos biológicos. E que bom, né? A gente explorar o que a natureza entrega para a gente, por que não? Se tá aí, vamos usar, né? Exatamente. Bom, primeiro agradecer, né, Matheus, nós somos parceiros de muitos anos, né? Eu tenho quase 40 de agro, ele não tem tanto assim, mas não está tão longe. Então, um prazer em revê-lo, em poder discutir aqui, trazer alguns temas importantes desse tema, agricultura regenerativa. E nós vamos falar sobre uma parte da agricultura regenerativa, que é a agricultura regenerativa com o uso, com o manejo das lavouras com os biológicos, ou extratos naturais. Interessante ter falado isso, né, Batista? Porque a gente acha que eu falo que o agro ele é muito simples na sua essência, que é basicamente plantar, colher e comercializar, mas ele é muito complexo na sua construção, né? Sem dúvida. Cada ponto que a gente pega ali, a gente consegue ramificar e estudar essa grandeza que é o agronegócio, né? E que bom que o Brasil é esse país que desponta o agro, né? E até porque a gente, quando fala em agricultura regenerativa, é um conjunto amplo de ações, né? Não é simplesmente você estar trabalhando com biológicos, né? Então, por isso que a gente gosta de reforçar. Nós somos uma parte importante da agricultura regenerativa, né? E nós queremos cada vez mais poder trazer para a agricultura brasileira e para os produtores brasileiros essa possibilidade, né, de fazer diferente manejando a lavoura com biológicos e extratos naturais. Eu gosto de reforçar isso aqui, que eu aprendi o que é uma agricultura regenerativa aqui na Biotrop. Porque antes de conhecer a Biotrop, eu tinha uma visão muito fechada do que era a agricultura regenerativa. Eu achava que era aquele negócio extremista, que eu tinha que parar de usar uma coisa do dia para o outro e começar a usar biológico. E não, eu fui entender que aqui, dentro da Biotrop, eu fui entender que é tudo um processo, né? E que exige muito do agricultor também, num sentido de estudo, de adotar o que é mais viável para a sua produção. Não é olhar e falar, porque meu vizinho está usando, eu também vou usar. É entender o que o seu solo, o que a sua lavoura precisa. Mas eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso aqui na nossa conversa. E, Matheus, eu quero começar com você. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a cadeia de valor do agro e como que o biológico ele tem impactado nessa cadeia de valor do agronegócio brasileiro. Legal, acho que primeiro assim, como o Batista está falando, a agricultura regenerativa é um tema amplo, né, que envolve, e eu falo que é um tema novo, mas que o Brasil já faz há muitos anos, né, desde o manejo de solo, toda a estrutura de plantio direto, uso de insumos. Mas sabe que lá na Markstrat e na Harvey, né, as duas instituições que a gente tem bastante envolvimento hoje, a gente é muito envolvido nos negócios de insumo como um todo e exatamente a aplicação disso nas cadeias produtivas. Então, se você enxergar que há menos de 10 anos, vamos assim dizer, que os produtos vindos aí do sistema de biológico como um todo, de fato estão ganhando uma robustez. Então, se você olhar a cadeia produtiva como um todo, imagina na indústria, né? Quantas novas empresas existem nesse setor como a Biotrop que não existia 10 anos atrás, né? Então, investimentos em estruturas, em pesquisa e desenvolvimento, geração de empregos. Então, a indústria também
como um elo inicial da cadeia, se remodelou e está sendo ainda remodelada com a entrada de novos players e vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte em termos de investimentos, novos negócios e, por tabela, geração de riqueza e de empregos. Quando eu falo só na indústria. Com isso, vem um segundo elo importante da cadeia, tentando simplificar, que é o elo da distribuição, né? Que no Brasil a gente tem cerca aí de 1.000 grupos de revendas e cooperativas, que na nossa leitura lá dá mais de 6.000 pontos de vendas, que passam a ter novas ferramentas de manejo, que passam a ter novas ferramentas de produto para levar para os agricultores. Isso, por tabela, também gera mais renda, contrata-se mais agrônomos ou consultores, implementa-se novas áreas de negócio e traz para a distribuição, seja revenda, seja cooperativa, uma importância muito grande de aumentar a receita e margem, que é uma das coisas que a gente sabe que o setor está precisando e buscando aí loucamente. Então isso também gera um novo conjunto de negócios nesse elo do meio, que é o da distribuição. Depois, não menos importante, obviamente o produtor se beneficia com isso. O produtor passa a ter também novas formas de realizar os seus manejos, integrar isso com produtos químicos e trabalhar uma forma de buscar, de alguma maneira, reduzir custos de produção e aumentar a produtividade nos diversos cultivos que a gente tem. E a gente sabe que o grande seguro do agricultor é aumentar a produtividade, né? É com a produtividade que ele vai conseguir escalar negócio, melhorar a sua rentabilidade e dar longevidade para os negócios. E se você olhar em volta desse ecossistema de indústria, distribuição e produtores, ainda tem um conjunto de outros negócios, negócios como o meu, de consultoria, né? Consultorias e serviços são beneficiados com a entrada dos biológicos e biosoluções. Fundos de investimento e bancos começam a dar uma importância diferente às próprias formas de financiamento quando as empresas ou os agricultores ou usinas ou qualquer que seja o grupo de negócio usam uma agricultura mais sustentável, né? E além disso, eu falo que para fechar, a gente vai ter que preparar um conjunto novo de profissionais, né? A agricultura regenerativa e biológica é um negócio novo, e eu diria que nem todo profissional da área técnica ou da área comercial está preparado para lidar com esse produto ou com essa solução, portanto, vai abrir uma oportunidade muito grande também, e nós temos um negócio muito orientado para isso, que é de formação de gente lá na Harvard, de treinar, formar e desenvolver pessoas para levar o conceito da agricultura regenerativa mais perto possível de qualquer um desses elos que a gente tratou aí. Achei interessante a sua fala, Matheus, que quando a gente fala em biológica, a primeira coisa, né, que a gente primeira coisa que vem na nossa mente em relação à sustentabilidade é sempre no pilar ambiental. Mas a gente esquece que também tem os outros dois pilares da sustentabilidade, né? Que é a questão do economicamente viável e do impacto social que isso gera. Eu achei importante você trazer na sua fala esses três aspectos para a gente poder esclarecer que não é só um ponto da sustentabilidade, um pilar da sustentabilidade que o biológico ele atinge todo um pacote ali, né? Que ele traz. E Batista, você vem da indústria química, né? Hoje você lidera aí o Biotim, tem umas 300 pessoas aí que você está tomando conta. Mais ou menos isso. E quando você pensa ali no agricultor, como que você vê que o agricultor está fazendo a adoção do biológico? E mais do que isso, pegando o gancho no que o Matheus falou, como que o seu time está se preparando para poder atender esse agricultor brasileiro? Bom, primeiro, uma aula aí do Matheus, né, sobre como é que a gente olha essa cadeia como um todo. Eu ainda complementaria que o biológico está se tornando uma fonte de divisa para o Brasil, porque os produtos sintéticos ou químicos nós importamos, né? Uhum. E daqui para frente nós vamos passar a ser exportadores. O Brasil está realmente na vanguarda, é líder, né? E nós conhecemos um pouco dessa história no mundo. O Brasil é líder na produção, o Brasil é líder, né, na inovação de biológicos. Então, se nós olharmos também por esse aspecto, né, de geração de divisas para o país, será fantástico. Uma outra coisa que a gente coloca muito dentro da Biotrop é que nós somos 900 famílias, né? Então são 900 pessoas que trabalham lá, então hoje nós já somos responsáveis em fazer com que 900 famílias, né, tenham aí a possibilidade, né, de gerar renda, de realmente fazer aquilo que gosta, e nós temos bastante orgulho e uma verdadeira paixão por estar nessa empresa e realmente por fazer biológico. Bom, com relação à sua pergunta, eu estou muito à vontade para respondê-la, né? Primeiro com relação a como é que a gente faz, né, o time da Biotrop, porque quando eu cheguei nesse negócio em 2020, você comentou, eu nem me lembrava mais, eu tive 30 anos na indústria química, e olha que eu nem me lembrava mais,
Então, eu literalmente cheguei nesse negócio sabendo que eu teria que fazer um shift, né, no meu mindset. Eu teria que realmente trocar, né, ao estar dentro de uma lavoura, como é que eu ia interpretar aquele resultado. E aí, de uma certa forma, quando eu observei isso, eu falei, puxa vida, nós não temos no mercado profissionais que conheçam de biológico e que na faculdade tenham tido matérias, né, de biológico que pudessem estar no mercado acelerando o processo de inovação, o processo de adoção. Então, nós primeiros construímos nós chamamos hoje de Unibiotrop, né, um programa de estágio muito, muito, muito relevante. Eu tenho a honra de dizer que fui o pai dele dentro da empresa, né? E no começo, para nós conseguirmos, no ano de 2020, para conseguir 80 inscrições, foi uma loucura, né? Porque estava na pandemia e nós tínhamos dificuldade em fazer contato com as universidades, a Biotrop não era conhecida, e bom, conseguimos 90. Essa última, agora, 5 anos depois, nessa última, se inscreveram 1.300 recém-formados. Então, quer dizer, isso mostrou que nós estamos no caminho certo. As pessoas que estão na universidade acreditam já nesse processo do biológico e elas querem estar dentro desse negócio, entendendo cada vez mais de como elas, como profissionais, podem ajudar essa revolução, essa nova onda. Porque o grande desafio do agricultor brasileiro, e não é simples, é como é que ele está no dilema, né, de como é que ele produz mais, mas ao mesmo tempo ele mantém, né, as práticas sustentáveis dentro da lavoura, dentro da sua fazenda. Então, esse é um ponto que a gente tem olhado bastante. Então, posto isso, nós temos primeiro esse projeto de Unibiotrop, onde a gente insere os recém-formados no programa de biológicos, em realmente conhecer, e nós, logicamente, a equipe que está conosco, ela é nova na maioria das vezes. Nós temos uma média de 28 anos de idade, nossos profissionais. Nós temos quase que 40 pessoas, 40 mulheres no nosso time, né, nosso time de campo. Então, nós somos uma empresa, além de ser revolucionária quando se fala no momento ou na visão de produtos biológicos, nós também somos revolucionários porque hoje nós temos uma força de venda feminina muito forte e nós preparamos essa força de venda semanalmente, pelo menos uma vez, onde nós fazemos um treinamento todas as segundas-feiras, né, onde nós trazemos um tema ou através de um professor que conheça de um tema ou através mesmo da nossa equipe, que hoje eu não tenho dúvida nenhuma, se você olhar a nível de biológicos, a Biotrop tem uma equipe top, né, em todas as áreas, em todos os segmentos, quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em pesquisa, quando a gente fala em aspectos comerciais do negócio. Então, assim, eu tenho muito orgulho em fazer a gestão dessas 300 pessoas. Eu nem sei, né, se a gente tem a capacidade, mas uma coisa eles sabem, né? Eu estou sempre aqui para ajudá-los a fazer o melhor, para que a gente tenha realmente uma agricultura regenerativa e que a Biotrop e o Brasil, né, sejam precursores. Quando você fala sobre o agricultor, eu não tenho dúvida, né? O agricultor brasileiro, né, Matheus, é um inovador por excelência. Ele testa o produto, ele quer entender o que está acontecendo. Você for para a lavoura dele e tiver bons pontos, e tiver bons argumentos, ele vai te ouvir, ele vai testar. Então alguém pergunta, né, quem são teus concorrentes? Como é que são seus concorrentes? Os meus concorrentes são os produtores que não usam biológico. E nós temos a missão de fazer com que eles usem, e aqueles que já usam, a gente tem a missão de fazer com que eles usem cada vez mais. E eu não tenho dúvida que a equipe da Biotrop está preparada para fazer isso acontecer. Ou seja, com o time Biotrop não existe a palavra depende, né? Exatamente. Apesar do agrônomo ser o depende, né? No Biotim a gente não fala depende. No Biotim a gente fala, vamos lá, bater na porteira, né? Bater na lavoura, mostrar o lado a lado e fazer com que o agricultor conheça, né? E multiplique o uso dos biológicos na lavoura, sempre pensando em que ele tem que ter realmente uma visão sistemática do manejo regenerativo, e os biológicos estão inseridos nesse manejo. Batista, mas eu vou querer ser um pouquinho mais provocativa com você agora. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que foi a faixa etária média do seu time, né? 28 anos, um público jovem, então cada vez mais adepto a essas novas tecnologias. E, por outro lado, apesar de existir conflitos de gerações dentro do âmbito dos agricultores, dentro do cenário dos agricultores, a nossa faixa etária média, né, segundo dados que nós temos aí, é muito baixa, 40 anos, é um público jovem ainda a faixa etária média do nosso agricultor. Você acha que isso também é um fator favorável para o agricultor
tá mais aberto ao estudo de novas tecnologias, colocar mais inovação dentro da lavoura? Não, eu não tenho dúvida que sim, né? Mas eu eu conheço muitos agricultores, né? E alguns agricultores hoje que são referência em termos de produtividade, em termos de área plantada. Eu conheço há mais de 25 anos, quando eles ainda eram pequenos, né? Ou médios agricultores, hoje são gigantescos. E a gente observa nesses profissionais, né? Toda a vontade, toda a relação de querer conhecer cada vez mais de biológico. Então, assim, logicamente, que as pessoas mais novas, elas têm esse, né, dentro do sangue de querer conhecer, de querer ver, já foram inseridos muitas vezes na agricultura, ouvindo falar um pouco de biológico, o que não aconteceu com os pais e com os avós. Mas, mesmo assim, eu volto a falar, o agricultor brasileiro é inovador por excelência e nós precisamos, sim, fazer com que o nosso time, logicamente que as pessoas mais novas, aí elas necessitam criar, que eu entendo que seja o ponto chave, né, de toda relação humana é a relação de confiança, né? Muitas vezes a gente fala, eu tenho um bom relacionamento com o cliente. Bom, o relacionamento é muito amplo, né? Eu posso ter relacionamento com a pessoa depois do horário de expediente, eu posso ir com ela, né, tomar uma cerveja, bater papo, jogar bola, mas o que eu preciso é que o meu time esteja das 8 da manhã às 6 da tarde, fazendo com que o agricultor confie nele, confie nos produtos da Biotrop, entendendo como é que vamos aplicar, quais são os resultados esperados e no final do dia, o quanto ele vai colocar no bolso. Porque o agricultor, ele sempre vai olhar o lado regenerativo, mas no fim do dia, se não der dinheiro, se não gerar produtividade, se não gerar resultado, ele abandona qualquer que seja a tecnologia. Engraçado esse ponto que você trouxe, né? Meu pai trabalhou 42 anos com cana-de-açúcar. E por muito tempo, o máximo que a gente ouviu de falar ali em biológicos foi Cotésia, Metarrísio. E quando eu comecei a trabalhar com a Biotrop, eu levava para ele, olha, pai, a gente está tendo isso. E você falava, mas eu quero saber do TCH. Quanto que vai aumentar meu TCH? É isso aí. Então, eu acho que é importante essa sua fala, Batista, a entrega do time Biotrop para o agricultor, o quanto que ele está se preparando para, de fato, não somente vender, mas mostrar o resultado para o produtor, né? Então, eu acho que essas provocações, eu acho que eram pertinentes para esse momento, porque eu sei que tem muita gente ali que tá ouvindo com pai, com mãe ali, ó, já tá tendo ali um conflitinho de geração, então, ó, vamos conversar junto e vamos construir junto isso. Claro. E já partindo nessas provocações, Matheus, eu quero provocar você agora, esquentar aí um pouquinho o nosso debate, né? A Marca Strat, ela estuda cadeias de valor. Eu quero que você fale para mim como que vocês enxergam os biológicos como um vetor dessa transformação sistêmica. Você acha que vai influenciar a logística, modelo de negócio, certificação de mercado externo? Eu acho que principalmente esse foco aí de certificação, que a gente fala muito sobre isso, a gente vê o mercado externo cada vez mais exigente para a entrada de novos produtos. Quero que você comente um pouquinho disso para a gente. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, assim, eu não sou de formação técnica, não sou agrônomo, mas eu tô nesse mercado há quase 25 anos, menos que 40, viu, Batista? Mas você já começa a entender e saber falar sobre os aspectos. Acho que do ponto de vista de transformação, eu acho que nós estamos no começo da jornada ainda no que envolve biosoluções, né? Porque se você olhar 20 e poucos anos atrás, era uma corrida para a adoção de biotecnologia, depois de alguns insumos químicos mais robustos, quando teve toda a onda lá das ferrugens, depois herbicidas, e a jornada do biológico é recente, né? Se você for pensar mesmo, ela tem 6, 7 anos operativas, né? Apesar de produtos já existirem há mais tempo em termos de escala. Então, acho que a primeira transformação nós estamos no começo da curva da taxa de adoção. Apesar da robustez, apesar da quantidade de empresas no mercado já atuando, inclusive entrantes ainda tem muitos agricultores no Brasil que não usam ou não usam na sua integridade, né, do que poderia ter aí no seu manejo como um todo. Então, só isso já traz uma transformação em como o manejo lá de qualquer cultivo, seja da cana-de-açúcar, da soja, do milho, de algodão, fruticultura, HF, etc. Então, acho que isso está em marcha. E conforme isso vem evoluindo, ele vai mudando o resto da indústria, o resto da distribuição. E isso traz uma demanda que eu costumo olhar também, que é a lógica de como que o modelo de negócio vai mudando. Então, por exemplo, eu posso pensar um modelo de negócio que existe, indústria produz e vende, mas nem toda indústria precisa produzir. Eu posso ter indústrias que terceirizam operações e ela tem marca. A própria distribuição também, ela tipicamente, historicamente, ela compra e revende, né? E ela faz o papel que a gente espera lá de gerar demanda, prestar assistência técnica, oferecer algum nível de serviço, crédito e etc, né?
Isso também vem se transformando com a entrada de biológicos. Mas acho que o ponto que está num ponto de virada tem a ver com a consultoria técnica. E aí acho que tem um assunto sensível, tanto para as indústrias quanto para a distribuição. Porque nos últimos anos, gostemos ou não, os produtos, em geral, de insumos vieram se comoditizando. Uhum. Comoditizando é porque muitas indústrias têm ofertas parecidas e os produtos são bons, só que eles têm pouca diferença entre si. Quando você tem muito produto com pouca diferença entre si, a briga de preço começa a aumentar. E aí, esse agrônomo jovem ou esse agricultor que está comprando, ele fala: puxa, o critério para escolher de uma empresa A, de uma empresa B ou de uma empresa C, se o produto é meio parecido ou com performance, é o preço. O biológico, o que eu chamo de especialidades, aí não entra só biológicos, entra ainda alguns produtos de nutrição especial, extratos, etc., tem a chance ainda de trazer algum grau de diferenciação. E, quiçá, fazer com que esse profissional de área técnica volte a discutir agronomia. Né? Ao invés de só vender um produto, discutir um preço, um prazo de pagamento, uma condição comercial, ele de fato investir tempo em fazer recomendação técnica para aquele agricultor. Como usar, como manejar, em que situações colocar. Isso abre mais uma transformação que eu estou vendo acontecer. Você começa a ver aqueles bons consultores, seja da indústria, seja consultores de vendas, né? Seja da distribuição, muitos começam a sair e formar sua própria empresa. E essas empresas entendem, né? Alguns consultores estão entendendo que ele pode levar, de fato, para o agricultor um serviço técnico, que infelizmente muitas revendas, muitas cooperativas e até muitas indústrias não estão conseguindo levar. E aí essa mágica começa a acontecer porque você começa a ver comparação tradicional, os lado a lado, né? De produto químico com produto químico, de produto químico com produto biológico ou de produto químico com químico mais biológico. E aí tem combinações quase infinitas, né, de performance. Isso também vai trazer informação, dados e tudo mais, né? Se a gente pensar que os biológicos também chegaram no mercado mais ou menos no mesmo momento que entrou os digitais, os serviços digitais, as plataformas de manejo de solo, de fotos de NDVI, de sensores, aí eu acho que tem uma avenida de coisas para acontecer ainda para transformar modelos de negócio como um todo. E quando a gente fala do modelo de negócio também, a gente fala do modelo de negócio tradicional, né? Que produz, vende ou quem compra revende. Por que não vão ter em algum momento um modelo de negócio baseado em performance? Um modelo de negócio onde o produtor vai pagar ou remunerar, seja a indústria, seja o distribuidor, por performance, né? Isso já começa a acontecer com algumas questões, já começa a acontecer com irrigação. Tem produtor que já paga lá alguns modelos baseados em quanto que aquela sistema de irrigação traz de produtividade adicional. Em cana-de-açúcar já existe alguns modelos também. Eu acho que variedades em algum momento vai trazer isso. E eu acho que os biológicos podem ser uma alavanca para trazer modelos diferentes do beabá nosso de comprar, vender e fazer coisas, né? E por fim, isso vai mudar outras duas coisas, né? O mecanismo financeiro de como a gente oferece crédito, e crédito é uma alavanca de negócio no Brasil, gostemos ou não, né? A agricultura brasileira é uma agricultura alavancada, o agricultor precisa de dinheiro, né? Poucos agricultores têm o dinheiro que ele compra antes os insumos e depois a maioria do produtor compra, produz, depois paga, né? E sempre que a gente leva tecnologia nova, qualquer que seja de insumos a máquinas, demanda mais capital. Essa é uma variável inexorável, né? E aí os biológicos têm um papel de fazer com que, ou as especialidades como um todo, que a geração de caixa seja melhorada. Para que esse agricultor, além do ponto de vista técnico, uma coisa é ver a lavoura mais bonita, obviamente, outra coisa é produzir mais, né? E produzir mais vai gerar mais caixa. Isso gera, de novo, né? Na hora que você fala do tripé da sustentabilidade, eu tendo a olhar aqui, a gente sempre olha a sustentabilidade primeiro do ponto de vista ambiental, mas a verdade verdadeira é que se não gerar resultado, não vai haver um investimento robusto em tecnologias que melhore as pessoas e o ambiental, né? Se eu pensar onde é o ovo a galinha dessa história, o agricultor precisa gerar caixa, ganhar dinheiro. Ganhando dinheiro, ele vai investir em pessoas, ele vai investir no social, ele vai investir no ambiental, né? Agora, a gente achar que as pessoas vão investir só por vontade, lógico que existe muito da presteza, mas se não for rentável, se não for viável, o sistema não fecha. E aí que entra as novas tecnologias em alavancar essa viabilidade de novos modelos que eu acho que estão aí na ponta do lápis para acontecer. E por fim, se perguntou de certificação. As certificações, me parece, assim, para as especialidades agrícolas, elas são mais requeridas, né? A gente não tem uma certificação ainda do ponto de vista regenerativo
para grandes cultivos, né? Agora, cana-de-açúcar já tem, por exemplo, né? Áreas de cana que as usinas trabalham com fornecedores para certificar. Fruticultura tem fortemente já certificações. O café tem certificações. Então, acho que essas culturas com manejos mais orientados a esse tripé, e os biológicos são muito fortes nisso, eu acho que dá mais dinamicidade e abre portas para o Brasil que outros países não têm tão fácil como a gente poderá ter. E isso depois contamina positivamente, e cultivos de mais escala vão se certificando também, os mercados mais exigentes vão dando valor para isso, né? E para fechar, acho que tem um ponto de novo, não sou técnico, mas a gente tem uma agricultura muito mais complexa do que em outros países. A agricultura tropical é mais complexa do que a agricultura de clima temperado, que tem um ciclo por ano. Eu falo, o próprio clima, o próprio gelo se incumbe de fazer uma limpeza, né? No Brasil tem região que você faz 5 safras em 2 anos, né? E isso traz uma complexidade de manejo, de gestão, de uso de insumos, e eu acho que a beleza aí dessa combinação de produtos que levam uma solução integrada para o produtor vai ser mandatório para o Brasil continuar sendo o líder que é em muitos cultivos, com qualidade, com responsabilidade ambiental e fazendo um movimento de segurança alimentar e transição energética, que é uma das coisas que vai entrar na nossa pauta mais cedo ou mais tarde aí. Sem dúvida. Eu acho que o Matheus trouxe um ponto importante que eu acho que vale até a pena reforçar, que nós já fizemos um episódio só sobre isso. A própria Biotrop ela é muito preocupada com essa agricultura tropical e os diferentes cenários que nós temos num país continental, né? Tanto que existe o projeto Nimbles, que faz aí um estudo extremamente complexo, buscando novas formas de trazer novos produtos para o mercado, atendendo as necessidades de diferentes regiões do nosso país. Se você ainda não assistiu, corre lá, procura Projeto Nimbles, que é incrível esse episódio. E, Batista, a gente falou um pouquinho sobre como o time Biotrop se prepara para poder atender o agricultor. Agora eu quero saber como que as cooperativas, os distribuidores, como que eles estão sendo agentes estratégicos nessa evolução? Como que eles estão olhando para os biológicos e principalmente para esse novo agro, né? Porque a gente está vivendo um novo agro. Sem dúvida. Bom, primeiro eu queria, né, reforçar o que o Matheus falou, e eu digo para a minha equipe de vendas, né, vocês não são vendedores, vocês são banqueiros. Mas por que banqueiro? Porque você tá dando dinheiro ao produtor, né? Você em forma de produto, mas você está financiando ele, conforme o Matheus comentou. A gente ainda tem um grande volume do nosso negócio sendo financiado, né, por um prazo longo. Muitas vezes os belgas, né, que são os nossos acionistas, eles não entendem muito bem isso, mas a gente faz eles entenderem que esse é o processo brasileiro de lavoura. Então, vendedores, né, vocês são banqueiros, então tratem muito bem o dinheiro seu e o dinheiro, logicamente, do produtor. Bom, quando você fala sobre os sistemas de distribuição, a Biotrop, e até outro dia eu fiz uma entrevista e até causou um pouco de confusão, vamos dizer assim, porque o que eu quis dizer naquele momento é que hoje a Biotrop, 55% do nosso negócio é através de sistemas de distribuição, de revendedores. Nós, em 2020, quando nós começamos a construir o aspecto comercial, né, toda a estrutura comercial da Biotrop, a primeira preocupação que foi, eu estava chegando, eu conversei com o Zé, o Jonas, na época, ele era a pessoa de marketing, e eu disse, pessoal, vamos primeiro para o sistema de distribuição, vamos montar um sistema de distribuição a nível de Brasil bastante robusto, e depois nós vamos pensar, né, em outros segmentos. Lógico que nós vamos concomitantemente, não vamos somente, mas vamos ter, na distribuição, mas vamos primeiramente construir um sistema de distribuição para biológicos no Brasil. E eu não tenho dúvida que nós nos transformamos num case de sucesso, né? Inclusive, eu tive fora do Brasil e algumas pessoas, por incrível que pareça, elas sabiam o case da Biotrop, de como é que a Biotrop, em 2, 3 anos, tinha realmente conseguido estar em grandes distribuidores, né? Em volta do Brasil inteiro, né? E logicamente, ter influenciado essas empresas a estarem com a Biotrop no momento em que falar de biológicos, e era bem na época da pandemia, era muito complicado. As revendas elas já sabiam do biológico, mas elas não investiam tempo, nem dinheiro, e nem queriam muito saber sobre o biológico. Com algumas exceções, o grande sistema de distribuição no Brasil não queria saber. Então, nós construímos esse sistema de distribuição. Então, novamente, distribuidor, vocês são o nosso caminho, vocês são realmente nosso caminho de levar os biológicos para a agricultura brasileira.
Então, assim, com isso, a gente chegou à conclusão de que nós precisamos expandir o nosso negócio. Então, hoje nós temos 55%, conforme eu comentei, com distribuição, estamos 15% nas cooperativas e nós temos 30% do nosso negócio hoje de venda direta. E desses 3 segmentos, aquele que para mim ele caminha um pouco mais lento, mas de uma forma efetiva e rapidamente ele vai transformar, é o de cooperativas, né? Nós criamos um projeto dentro da Biotrop, o ECOP, onde nós temos, né, 23 cooperativas fazendo parte desse projeto. Nós temos um programa muito robusto, né? 4 vezes por ano nós encontramos com a liderança, depois primeiro um encontro com a liderança das cooperativas, depois com a parte técnica, depois com a parte comercial e finalmente com a parte, né, os jovens da cooperativa que vão fazer com que, né, o biológico ou qualquer coisa que seja implantada na lavoura aconteça de forma mais rápida. Então nós temos um projeto, é o 2º ano, nós tivemos ganhos enormes com esse projeto e nós acreditamos então que a cooperativa, que já é por si só, né, a segmentação, quando você fala em segmentação de mercado, mais lenta para fazer uma adoção, porque logicamente a cooperativa não tem um dono, a cooperativa precisa atender todos os cooperados e conforme você comentou, os cooperados são todos, né, ou a grande maioria muito diferente um dos outros, então a gente precisa e sabe, esse movimento ele é mais lento, mas ele está acontecendo e eu não tenho dúvida que em 2 ou 3 anos a cooperativa será tão forte ou igual, né, aos outros segmentos que nós estamos participando. Então, colocando isso, eu entendo que, né, e a gente volta ao tema de como é que a gente faz essas coisas acontecerem. Quando eu comecei, né, nós, Biotrop, quando começamos lá em 2020, eu dizia assim para alguns revendedores, ganhe o pioneirismo, né, ganhe a liderança de ser a empresa que vai falar de biológico. Alguns, com quem eu falei, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Agora, outros não, capturaram. E realmente investiram, né, tempo, investiram realmente com seus times para que a coisa acontecesse. Ainda, eu digo para você que, e até por uma frustração pessoal, eu acredito que alguns distribuidores poderiam estar muito mais adiantados com isso. Já estão, mas poderiam estar muito mais. Exatamente por aquilo que o Matheus falou. A inovação, né, de trazer uma coisa nova para a agricultura, uma demanda da população, um produto que ele vai fazer sozinho, algumas vezes, um trabalho completo, mas na maioria das vezes, o que ele está fazendo? Ele está ajudando o químico a ter uma sobrevida maior. Né? Nós temos aqui praga e doença em cima de praga e doença. Porque a nossa lavoura é uma em cima da outra. Então a gente entende que o biológico, por ter 6 a 7 modos de ação, que é diferente do químico, que tem apenas um, a gente entende que esse produto dentro da lavoura vai fazer não só o trabalho de controle, mas muitas outras coisas para fazer com que a lavoura tenha aí ela se estabeleça de uma forma muito mais positiva e no final da história ela produza mais e mais, né? Então eu acho que é isso, eu acho que a gente entende que o sistema de distribuição ele tem que capturar essa liderança, ele tem que capturar esse pioneirismo, quem capturar vai sair na frente, a gente entende que os produtos biológicos eles continuam sendo, o mais interessante nós somos competitivos hoje com qualquer produto químico ou com qualquer segmento da agricultura e nós deixamos uma margem mais interessante ao revendedor. Então, por que não, né? Você entender que o seu time precisa trabalhar esse processo de fazer com que o agricultor multiplique ou que o agricultor utilize mais os produtos. Porque se você olhar tanto em cooperativas como em distribuidores, você tem no máximo 30% a 40% da força de vendas que acredita no biológico e que faz acontecer. Você imagina quando acontecer, né, ou quando a transformação for para os 100%. Nós vamos ter verdadeiramente uma rapidez maior na adoção e melhor que isso, né, uma qualidade de aplicação, uma qualidade de resultado muito maior. Eu acho que você trouxe 2 palavras muito importantes na sua fala, Batista, liderança e protagonismo. E pegando o gancho com essas 2 palavras, eu quero passar a bola para o Matheus. Matheus, como que o Brasil ele pode consolidar a sua liderança e usar essa posição, essa situação para acelerar a inovação e a adoção de biológicos em outros mercados? Bom, esse é um bom tema e eu trago alguns cuidados, assim. Primeiro, quando a gente fala Brasil, vou separar o Brasil com as entidades de pesquisa, as universidades, logicamente tem institutos, e as empresas privadas, como indústrias, distribuidores, que também têm as suas áreas de pesquisa mais aplicada, né? Eu diria que o primeiro ponto é não cometer os erros do passado. Gostemos ou não, quando a gente olha especialidades,
A onda antes do biológico foi da nutrição especial, né? Os foliares, que a gente costuma chamar aí no jargão de mercado. Apesar do esforço de muitas empresas e da enorme quantidade de produtos de alta qualidade, essa categoria em algum momento perdeu a mão, né? Começou a se comoditizar muito rápido, começou a fazer ofertas sem estruturação, equipes de vendas talvez não tão qualificadas para explicar os formatos de uso, consultoria técnica, e de novo, tem muitos produtos e muitas empresas sérias, mas o mercado acabou nivelando por baixo, né? Então acho que os biológicos não podem correr esse risco, né? De ligar a metralhadora, ataque de índio, todo mundo sai vendendo para todo mundo de qualquer jeito, o que a gente vai ver no final do dia é produtos comoditizando e preços caindo, né? Nesse sentido. Vou fazer um parênteses numa historinha aqui que me ocorreu que eu estava falando, viu, Batista? Há uns 15 anos atrás, a gente fazia um projeto com uma empresa de nutrição especial, né? E a empresa queria uma pesquisa com agricultores para entender por que o agricultor usava, como usava, etc. E naquela época, nós contratamos uns 4, 5 trainees, né, de agronomia, né, alunos de agronomia, para poder falar a linguagem mais próxima do produtor. Todos alunos de escolas de primeira linha, né, de agronomia. E eu lembro que a gente fez um treinamento, né, na época, sobre a categoria de produtos, para a equipe depois de entrevistar os agricultores. Um aluno levantou a mão e falou assim, mas o meu professor falou que esse produto não funciona. Isso há 15 anos atrás, né? Então, imagina que nas faculdades de agronomia, em algum momento, tinha pesquisadores que não acreditavam na natureza ou na eficiência técnica de alguns foliares. Eu quero fazer um parênteses que nós temos que garantir que nas faculdades de agronomia temos pesquisadores, professores investindo tempo em pesquisa e que o agrônomo saia formado sabendo que existe uma quantidade imensa de alternativas de insumos para preparo de solo, para manejo de pragas e doenças, e biológicos é um deles. Não é só ele, mas é um deles, para não correr de novo o risco no passado, que agrônomo já saía falando que o negócio não funcionava. Como que ele ia vender aquilo depois, né? Infelizmente não ia funcionar. Se ele já sai com a crença que aquilo não funciona, você pode dar preço zero para ele que ele não consegue vender, né? Então esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto tem a ver com a escala, né? O Brasil tem uma vantagem da escala enorme com a agricultura tropical. Acho que é o único país do mundo. Lógico que a China tem uma característica parecida, mas com outros formatos. Então você vai uma empresa que está pesquisando um novo produto, eu acho que a gente vai sair das ondas de biológico agora para os biológicos de terceira e quarta geração, metabólitos, vírus, misturas e etc. Mas uma empresa europeia pesquisando isso, ela vai fazer, na melhor das hipóteses, um teste de campo de 1 milhão, 2 milhões de hectares. O Brasil tem virtualmente, a grosso modo, 90 milhões de hectares para ser aplicado safra com ressafra. Então, o tempo nosso de maturar uma tecnologia é menor, porque a gente consegue aplicar na safra, na safrinha, ou em algumas questões até numa terceira safra. Coisa que um americano e um europeu vai usar esse ano, depois tem que esperar passar o inverno, vai usar no ano que vem, né? Então, a gente tem a chance de escalar isso muito mais rápido. E aí eu trago um ponto que o Batista falou. Historicamente, a gente importa quase tudo. Ou tecnologias, que é produzida aqui, ou até produtos prontos, hoje químicos, né, que você vem de uma indústria de químicos, importa uma quantidade de químicos e fertilizantes, né? No biológico, o Brasil pode ser um protagonista de exportar produtos. Já temos hoje empresas exportando e, quiçá, a gente pode ser uma plataforma industrial e de pesquisa, de desenvolvimento de produtos, vai embalar, encaixotar, adaptar diferentes legislações de cada país e, quiçá, daqui a 10 anos nós vamos ver o Brasil sendo um protagonista na produção de alimentos que já somos, mas na exportação de biosoluções. Eu acho que não está difícil de fazer se essa organização, né, Brasil, setor público, setor privado, andar junto. E por fim, eu sou um entusiasta da integração das coisas, né? É onde eu acho que a hora que entrar, né, se eu olhar grosso modo lá, o que o agricultor faz, ele faz preparo de solo, ele faz plantio, ele faz manejo e ele colhe, né? E está entrando ainda no Brasil. Eu tenho muitos clientes e projetos com a questão de digital, né, de tecnologias digitais, qualquer que seja o gênero, desde aplicativos a sensores, a equipamentos, né? E eu acho que a hora que essa coisa navegar junto, a gente tem um salto muito interessante porque o agricultor ele precisa ver para crer, né? Você fala para ele que isso funciona, que isso é bom, ele fala, tem o inovador que escolhe sem ver, mas tem o que fala, mas quem está fazendo? Quem já conseguiu, né? E aí eu amarro isso com o modelo de negócio, né? Eu tenho uma frustração como consultoria, porque a gente já desenvolveu muitos modelos de negócio para muitas indústrias, e a hora que você apresenta lá para o CEO, ele fala assim, mas quem está fazendo? Eu falo, você pediu um modelo inovador, se ele é inovador, ninguém está fazendo, né? É você que vai ter que ser o primeiro a testar, né? E então a gente precisa passar por essa onda de integrar coisas, trazer alguns modelos inovadores, e todo modelo inovador tem um risco de não dar certo, claro, né? Faz parte da história, mas acho que se a gente integrar produto, inovação e uma rede, né,
de indústrias, entidades de pesquisas, distribuição, porque a gente tem hoje no Brasil distribuidores e cooperativas muito qualificados, mas muito qualificados. Se essa turma junta botar a tração ao mesmo tempo, eu falo que a escala que o Brasil tem, nenhum outro país vai poder ter para fazer os bioinsumos crescerem, serem aplicados. E volta na pergunta 1, né? Gera renda, gera emprego, gera novos negócios, gera massa de recurso, né? De rentabilidade na indústria, no sistema financeiro, no distribuidor e na rentabilidade do agricultor. Então, acho que essa coisa junta que vai fazer a roda rodar. E não adianta rodar devagar, a gente gosta de ver roda rodando rápido, né? Sim. Então, você dá um primeiro empurrão, ela ganha um primeiro giro, mas a gente não tem 10 anos para fazer isso acontecer. A gente tem 4, 5 no máximo, né? Para ganhar de novo, esse tema de o Brasil ser protagonista na produção de alimentos, como segurança alimentar. Isso a gente já se posicionou bem, né? Principalmente na produção de commodities, alimentos, massa, fibras e etc. Mas vem uma discussão futura da transição energética, né? Futura no sentido que tem que acontecer, né? E o agro é uma alavanca, não é a única fonte, mas é uma das fontes, e vai precisar de produto, vai precisar de biomassa, vai precisar de fibras, vai precisar de coisas, e ele vai produzir no campo, e produzir no campo precisa de insumos, e biológico é um insumo que faz essa roda rodar. É assim que eu vejo a coisa acontecendo, se integrando e trazendo a gente para uma posição ainda melhor que a gente tem hoje, do ponto de vista Brasil, do ponto de vista global aí no agro como um todo. É um assunto que, queira ou não, acaba entrando em outras vertentes, como globalização, posicionamento, protagonismo, e com certeza gera muita pergunta, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Mas se você está em casa e tem alguma pergunta sobre esse assunto, pode enviar um e-mail para marketing@biotrop.com.br, que daí a gente vai responder a sua pergunta também. E antes de partir para o encerramento, Batista, eu acho que ficou muito claro aqui nas falas de vocês como que o campo está evoluindo rápido. Nós estamos falando de 10 anos, gente. 10 anos não é uma janela muito grande diante as evoluções e inovações que nós vimos, né? Na sua visão, quais os próximos passos que você vê que é preciso fortalecer para a adoção de tecnologias biológicas no dia a dia do produtor rural? Bom, conforme nós comentamos, né, e lá no início, o produtor brasileiro é inovador, então, assim, o que nós precisamos fazer, né? Hoje o papel, e eu não comentei na outra pergunta que você me fez, o papel de geração de demanda, ela está na mão das indústrias. E é por isso que a Biotrop não tem muito receio, né, do número grande de empresas que nós temos no mercado. Por quê? Porque nós somos uma empresa de 300 pessoas, somos a empresa que mais profissionais tem no campo e os profissionais preparados, então nós temos condições de fazer, né, o lado a lado, condições de estar na lavoura do produtor, mostrar exatamente a qualificação dos nossos produtos. E quando foi comentado aqui sobre é água de batata, né? Será que funciona mesmo? Nós, há 7 a 8 anos atrás, nós tínhamos alguns grandes, né, chavões sobre o biológico e sobre a própria nutrição diferenciada, que foram vencidos, né? E foram vencidos por quê? Porque eu sempre comento, né? A gente tem dinheiro, esse dinheiro gera conhecimento, esse conhecimento gera tecnologia e a tecnologia vai para a inovação. E o dinheiro que tem hoje aplicado no segmento biológico é muito maior do que se tinha há 4 anos atrás. Então é por isso que a evolução é tão grande, né? E é por isso que eu digo que aqui a 5 anos, quem estiver nesse mercado verá outras coisas, né, em termos de produtos biológicos. Nós não teremos mais somente, né, o biológico, né, dentro. Nós olhamos hoje internamente e falamos que 60% do resultado do biológico são as formulações. E é por isso que a Biotrop se especializa, e é por isso que a Biotrop não tem muito receio, né, de estar no campo gerando, né, diferenciação, porque além das patentes que nós temos, e aí prova que realmente nós temos produtos diferenciados que não os micro-organismos, e sim alguma coisa dentro deles, né, porque a patente só é gerada aí. Então isso reforça que nós precisamos ter a ambição. Esse é o grande detalhe. Nós vamos ter a ambição dia a dia de fazer com que o biológico substitua o químico. Nós não queremos, sabemos que ainda não temos, né, todos os produtos para substituir. Nós somos sinérgicos, nós vamos fazer as coisas ao lado a lado, mas se nós como empresa não tivermos a ambição, uma empresa de biológico, uma empresa puro biológico, se ela não tiver a ambição de falar, eu vou produzir produtos que substituam 100% o químico, eu estou fugindo do meu propósito.
né? Agora, eu entendo, logicamente, que eu hoje sou sinérgico, hoje eu colaboro de forma efetiva, né, para que esses produtos sejam aplicados, né, ou melhore, inclusive, a longevidade, diminua a quantidade de químico nas lavouras. Então, assim, você perguntou, eu entendo que é demonstrar para o produtor a eficiência. O segundo ponto é inovar e entrar em segmentos onde nós não estamos. E nós somos pioneiros nisso, né? Se você olhar a quantidade, né, de segmento que a Biotrop criou, né, ou criou produtos diferentes para esses segmentos, é uma coisa estupenda em 3 ou 4 anos. E nós vamos continuar. Nós temos um sistema de inovação, você comentou sobre o Nimbus, nós temos o Agrobiota, que é o serviço mais completo que nós temos hoje, né, na agricultura. Por que mais completo? Algumas empresas, algumas pessoas, elas fazem parte do processo. Nós não. Nós fazemos do início, que é coletar, até entregar o relatório, que é até entregar, né, a resposta para o agricultor, e nós sabemos que nós estamos começando. Quando começamos isso, não existia quase que nada de amostragem de solos tropicais, entender o que tinha nos solos tropicais. Nós devemos fechar esse ano com cerca de 3 a 4 milhões de hectares mapeados no Brasil, o que nos dá, né, um ganho de escala e um ganho de entendimento do que falar para o agricultor de uma forma que nenhuma tem. Então, são 150 empresas biológicas no Brasil, nós acreditamos que 4 ou 5 conseguem fazer diferenciação, e não tenho dúvida de que a Biotrop está na vanguarda desse segmento. Batista, acho que você trouxe aí na sua fala também pontos muito pertinentes que mostram como que a Biotrop busca fazer a diferenciação do produtor, atendendo com personificação, né? Você olha para o produtor de forma pontual, você estuda o produtor, você ajuda ele a analisar o solo. E eu acho que isso reforça uma fala que eu tenho trazido em alguns momentos, que eu falo que biológico não é futuro, biológico é realidade, e a gente já tem que estar sabendo aplicar isso. Nosso tempo está meio apertado, mas eu quero que vocês tragam uma fala muito rápida para aquele produtor que ainda está em dúvida em fazer a adoção de uma agricultura cada vez mais regenerativa na sua propriedade. Por favor. Bom, começa aqui, ô Batista. Eu acho que eu daria 2 mensagens, viu, Tusa? Primeiro, para o produtor, obviamente, né? O produtor, o momento pode ser difícil, mas a perspectiva é boa, né? Lógico, não existe uma história só morro acima, né? Tem altos e baixos no mercado, mas pensando no médio prazo, a gente vai precisar trazer e implementar o máximo possível de inovações, né? É a inovação que move o sistema capitalista, é a inovação que move o mercado, é a inovação que vai fazer o agricultor ser mais produtivo, ser mais rentável, com todas as ferramentas que ele tiver disponível em diferentes operações, negócios, insumos, máquinas e etc. E aí eu olho também para os profissionais do mercado, né? Então acho que no final do dia não é sobre tecnologia que nós estamos falando, no final do dia é sempre sobre gente, né? Porque o agricultor típico brasileiro já não opera mais, ele tem uma equipe, ele tem funcionários, ele tem pessoas do campo, né? Ele sozinho que faz a roda do negócio rodar. E nas empresas de distribuição, nas indústrias, e acho que a mensagem que eu daria é, por exemplo, o jovem, né? O jovem que está hoje na universidade, nós temos lá na Harvard uma série de pessoas se formando, tem que olhar a busca incessante por inovação e produtividade. E a produtividade não é só a produtividade agrícola, não, é a produtividade da nossa economia, né? Para fazer as coisas acontecerem. Então, sem inovação e sem pessoas qualificadas, isso não vai acontecer. Lógico que para isso acontecer tem que ter investimento, infraestrutura, políticas públicas, mas se você tiver também investimento, políticas públicas e etc., sem gente e sem inovação, o sistema não se equilibra ali. Eu acho que essa é a mensagem que eu espero que o agricultor faça e que os jovens profissionais incorporem na sua rotina, na sua perspectiva profissional daqui em diante. Bom, para mim, eu tenho uma mensagem só, né? É dizer para o agricultor que é normal, toda vez que você tem alguma coisa nova, né? Quando você se vê de frente ao novo, você ter algum receio, alguma dúvida, algum medo, né? De o que eu vou fazer, como é que eu vou me portar sobre isso. Então, deixe, né? Que os profissionais, conforme o Matheus comentou, os profissionais da Biotrop, os profissionais que realmente conhecem dos biológicos e do manejo biológico, estar na sua lavoura. Deixe eles mostrar. O que eu peço é abra a cabeça, né? Aqueles que ainda têm uma dificuldade, entendam que é possível sim trabalhar com biológico, entendam sim que o biológico é efetivo, entendam sim que o biológico é rentável. Então abram as portas e deixem que nós façamos o trabalho de levar a agricultura regenerativa com biológicos e naturais para dentro da lavoura de vocês.
Matheus, Batista, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. E para você que está aí em casa e nos acompanhou em mais um episódio, abram a sua mente, não olhem só para dentro da porteira, olhem para o agro enquanto cadeia. E se você gostou desse episódio, já ativa o sininho para não perder o nosso próximo episódio, o Tropicast, o podcast da Biotrop. Você ouviu Tropcast, um podcast sobre agricultura regenerativa, inovação e produtividade no agro. Um oferecimento Biotrop, soluções biológicas e naturais para o agronegócio.